Olá, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre nomenclatura. Você já entende tudo sobre nomenclatura? Sabe o que é nomenclatura? Então, eu vou dar uma explicação um pouco mais profunda sobre esse assunto. E nomenclatura, para começar, vou mostrar aqui para vocês uma tabela. Essa tabela aqui é da MUP, da linha da Aulenca, tá? E a gente vai mostrar aqui para vocês o que são as nomenclaturas, tá? Então, a nomenclatura são esses números aqui, ó, ao lado de cada cor, né? Então, do 1 ao 10 aqui são cores existentes, são cores reais, cores que existem no seu cabelo de forma real, que você nasce com essa cor. E as outras cores são todas nuances, reflexo, né? Que são cores artificiais, que a gente cria, né? E essas cores são representadas por números. Então, esse número é chamado de nomenclatura. E o que eu quero conversar em especial com você sobre esse número? É o seguinte assunto: cada marca que você trabalha, esse número vai ser representado, essa cor vai ser representada por um número diferente. Ah, Magui, mas como assim? Eu vou ficar perdida, né? São várias marcas, cada marca tem um número. Realmente, é isso aí. Algumas nacionais têm uma tabela, mais ou menos, e seguem um padrão, mas nem todas, tá? E o que ocorre? Algumas linhas têm numeração totalmente diferente do que você está acostumado, do padrão, né? Então, o que acontece? O erro que você pode ocasionar trocando uma nomenclatura de uma marca para outra, só pelo número, que é o mais correto a se fazer, pode ser um erro desastroso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nessa linha aqui, da MUP, né? Aqui, ó, você vai lá nos super clareadores e nos mix e tudo mais, ó, principalmente nos mix aqui, e você vai ver as numerações que representam, cada cor, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o 4, né, que é o 44, representado como cobre, que é o 4. Na maioria das marcas é cobre realmente. Aqui o vermelho pelo 66, que é o 6, né, que vai representar vermelho em muitas marcas. Aqui a gente tem o verde sendo representado pelo 9, isso aqui pode mudar muito de marca para marca. O cinza pelo 1, isso aqui é meio padrão, tá? Aqui o irisado, né, pelo 2 e aqui o dourado pelo 3, tá? Então vamos dizer que os reflexos dessa marca são mais ou menos baseados aqui, você já tem mais ou menos noção do que é cada cor que representa após o ponto, ou seja, por exemplo, 7.13 seria o que? 7 é a base, né? Então é o louro médio, o 1 representa a cinza, né? E o 3 representa dourado. Então, que cor é essa? Louro médio, cinza, dourado. Então, você já sabe que nessa nomenclatura dessa marca, o 1 é representado pelo cinza, o 3 pelo dourado, certo? Agora, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma outra marca. Um exemplo, a Igora, né? Aqui, ó, da Schwarzkopf. Ó, quanto muda drasticamente, né? Ó, aqui, o cobre, que lá era representado pelo 4, aqui ele é representado pelo 7, que o 7 lá na linha da Aulenca representava o marrom, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma coloração 777, seria um louro médio, marrom intenso. 771, louro médio, marrom acinzentado, certo? Aqui o 7 já é o cobre, ó. E isso foi um dos primeiros erros que eu cometi na minha profissão. Lá quando eu estava iniciando, né, há um bom tempo atrás, no Sesc, eu fui tonalizar meu cabelo e aí eu peguei uma coloração e falei, não, vou trocar. Eu usava L'Oreal e eu fui trocar pela Igor. E nesse momento eu fui lá e peguei o que? O 877, que eu queria um tom, né, no caso, mais marrom, né, no cabelo. E quando eu fui aplicar esse produto lá no centro técnico, ele não tinha nada a ver com marrom, ele simplesmente era um cobre intenso. Então, a sorte que eu tive é que a professora do curso me chamou a atenção. Olha, sua intenção realmente é essa? Você está querendo mudar a cor do seu cabelo? E aí eu me dei conta do tamanho do erro que eu estaria cometendo, certo? Então, olha, a importância de você entender a nomenclatura, tá? E ó, e não para por aí. Enquanto lá, nas outras marcas, em algumas, por exemplo, lá aqui o 8 representa vermelho, lá era o 66 que representava vermelho, certo? Então, olha o tamanho do erro aqui no vermelho também. Ó, o dourado, aqui ele é representado pelo 5, na maioria das marcas é o acaju, o 5, né? Aqui, ó,
O mate é representado pelo 3, enquanto em algumas marcas ou é o 9, como é o caso da Olenka, ou é o 2, como é o caso da Vela. Então, olha o tamanho da diferença. Aqui o 2 ele já é o irisado e o 1 continua sendo, né, o cinza. Então, olha quanto muda de uma marca para outra. E aqui, por exemplo, ó, esse mostruário aqui é o mostruário da Vela, tá? Ó, da linha da Vela. E aqui a gente também tem as nossas nomenclaturas, tá? Ó, aqui, por exemplo, o cobre, ele é representado pelo 43, né, que também contém dourado na mistura. O dourado continua sendo representado pelo 3. Aqui, o verde, né, que é o mate, ele é representado pelo 2. Então, ó, a diferença. Lá na Igora, o 2 representava o irisado. Aqui, o vermelho, ele é representado pelo 45, que quer dizer cobre a caju. Então, né, também não tem muito sentido quanto as outras marcas. E aqui o irisado, que lá no outro era o violeta, né, que lá no outro era o 2, na Igora, aqui já é o 66, que é o vermelho nas nossas linhas, por exemplo, a Olenka e algumas nacionais, a maioria, né. Aqui o 8 representa o azul, enquanto lá na Vela aqui, o 8 é representado, aliás, desculpa, na Igora, ó, o 8 é representado pelo vermelho. Então, olha o quanto é desastroso o erro. Vamos dizer que você terminou de fazer uma mecha e está no fundo de clareamento 8, né? Que representa um amarelo laranja, que ainda contém o laranja nessa mistura, então você precisaria de um azul para neutralizar. Você estaria usando esse mix azul para ajudar na sua mistura, para terminar de tirar o reflexo alaranjado. E nesse caso, se você pegasse esse mix da Igora, você ia estar colocando algo que intensificaria o vermelho, porque seria vermelho e não azul. Então, olha o tamanho do desastre por um erro de nomenclatura, que é um erro, né, na verdade não seu, mas por as marcas terem essa liberdade de colocar os números que querem, a gente fica um pouco perdido em relação à nomenclatura. Então, que dica eu dou? Sempre que você for trabalhar com uma marca que você não conhece ou que você não está adaptado a trabalhar, primeiro vai ver certinho se as nomenclaturas dessa marca é parecido ou é igual à nomenclatura da marca que você já trabalha, para que não aconteça esses erros, certo? Então essa é a dica que eu dou, fica de olho nas nomenclaturas, estuda toda a nomenclatura de cada marca que você pegar e você não vai errar em questão de nomenclatura, certo? Espero ter esclarecido a questão de nomenclatura com vocês.